Agora vamos falar das outras técnicas de definição ensinadas no Trivium. A primeira delas é chamada de definição causal. A definição causal é aquela que descreve a causa que gerou a realidade representada pelo termo. Numa perspectiva aristotélica, é a definição de um determinado objeto de acordo com as quatro causas abordadas por sua filosofia: a eficiente, a material, a formal e a final. Podemos exemplificar todas elas através do ofício do carpinteiro. O carpinteiro, através de determinados instrumentos, como o serrote, o martelo, o prego e etc., trabalha a madeira, ou seja, a sua matéria-prima, e com ela elabora uma cadeira. E a cadeira, por sua vez, fora feita para atender a uma determinada necessidade. O carpinteiro, no exemplo acima, juntamente com os instrumentos que ele utilizara para fazer a cadeira, são o que Aristóteles chamava de causa eficiente, que são os agentes e os instrumentos. A madeira, em seu estado bruto, representa o que Aristóteles chamava de causa material, ou seja, a matéria-prima, enquanto que a cadeira, como um objeto feito com base em tal matéria-prima, representa o que ele chamava de causa formal. E já a finalidade para a qual a cadeira fora feita representa em sua filosofia a causa final. Resumindo, a causa eficiente são os agentes e instrumentos utilizados para se fazer alguma coisa. A material é a matéria-prima utilizada. A formal é aquilo que fora feito com base em tal matéria-prima, enquanto que a causa final é o propósito que moveu o agente a desencadear tal processo. Portanto, para utilizar perfeitamente essa técnica, basta observar o objeto através dessas quatro perspectivas e, através delas, encontrar as suas correspondências com o termo a ser definido. A segunda técnica é a da definição descritiva. A definição descritiva visa responder à seguinte dúvida: quais são as características que possibilitam o reconhecimento de uma espécie em questão, representada pelo termo que estamos a definir? Por exemplo, quais notas ou detalhes que possibilitam o reconhecimento de um livro? Por exemplo, é um objeto de tamanhos variados, composto de uma capa, papel, páginas, tinta e que é utilizado para se documentar e transmitir conhecimentos. A terceira definição é a definição por exemplo, que não é uma definição no sentido pleno da palavra, mas uma fonte de informações que através das quais podemos usá-las para se definir um determinado termo. Essa técnica é muito útil para conseguirmos superar as dificuldades de nossa cognição ao lidar com os empecilhos durante o processo de abstração, já que a nossa mente costuma sentir dificuldade para se inteligir coisas abstratas. Então, nada melhor do que apelarmos para exemplaridades concretas, para que, através dessas, possamos acessar por esse meio uma perspectiva mais ampla sobre o objeto em questão. Por exemplo, exemplos de genialidade literária: J.R. Tolkien, Dostoiévski, Honoré de Balzac e etc. Então, aprendam a mudar a perspectiva pela qual vocês encaram os objetos em suas reflexões, alternando entre a empíria e a racionalização de acordo com as necessidades de cada contexto. Se estiverem sentindo dificuldade de encontrar notas a respeito dele através da razão, então retornem novamente à empíria e assim sucessivamente. Agora vamos falar sobre o último conjunto de técnicas de definição abordadas no Trivium, que são as de definição gramatical, que também são chamadas de retóricas ou nominais, que, diferentemente das demais técnicas, ela visa resolver o problema de se tornar claro o significado imposto sobre um dado símbolo, na tentativa de eliminar por completo a ambiguidade pertinente ao termo em questão. A primeira delas é a definição por etimologia. Ela é bastante recomendada para se usar com os termos cujo significado é melhor esclarecido ou compreendido pela sua origem etimológica. Por exemplo, a palavra trabalho vem do latim tripalium, ou seja, três madeiras, e o verbete arrogância vem do latim arrogantia, que significa orgulho ou soberba. A segunda definição é a definição por sinônimos, que é a definição através do uso de termos que são quase equivalentes ao símbolo em questão, mas que, todavia, o seu significado pode variar, seja na dimensão psicológica
ou dimensão lógica das palavras. A terceira delas é a definição arbitrária. Ela é a mais adequada para os termos cujo significado não seja consensual. Para tanto, vocês precisam saber qual é o significado específico que o autor impingiu sobre aquele termo em particular. Do mesmo modo que os debatedores devem concordar ao menos com o objeto do debate em questão. Nesse sentido, devemos enunciar os significados admitidos pelo termo e especificar em qual deles estamos usando ou que o autor estará a usar naquele instante. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar um curtir no meu vídeo e de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo.